Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. O título diz: A guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus se ajuntaram aos seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 círculos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e a arte da sua lança era como o orbo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 círculos de ferro. Diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que sereis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, sereis nossos servos, e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Às vezes a dificuldade, a circunstância que nós nos encontramos é igualmente o gigante que estava no meio do vale, desafiando a Israel, afrontando a Israel, e muitas vezes tememos. Mas aquele que é maior do que tudo e do que todos estava com Israel. Ou melhor, estava com um menino que chegou no meio daquele arraial e disse: Quem é este incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Davi, ele disse: Deixai-o, que eu irei e pelejarei com ele, e ferirei
a esse filisteu que desafia o exército do Deus vivo, e cortarei a sua cabeça, e verão que existe Deus em Israel. Davi, ele chega ali diante de Saul e diz não. Saul diz não, você não vai, você será morto. Ele disse que ele tinha ferido um leão que tentava pegar a ovelha do seu pai, que matou um urso que tentava comer a ovelha do seu pai. E Davi permitiu, colocou a couraça, as vestes da batalha, colocou ali o escudo, colocou ali toda a proteção, mas Davi, ele se sentia muito pesado. Davi largou tudo aquilo e desceu para a batalha. E o gigante, ao ver a Davi, riu, porque Davi era um jovem. E ali Davi começa a pelejar com o gigante. Davi, ele desce com uma funda, e ele pega uma pedra e coloca na funda, gira a pedra e lança em direção ao gigante, que estava todo coberto da sua couraça, do seu capacete, do seu escudo, das suas armaduras. Mas aquela pedra, Davi, ele diz: guia-me, Senhor, a mão do vosso servo. A palavra que Davi lançou, aquela pedra, eu creio que ela foi numa dimensão, numa velocidade, que ela acerta bem na testa do gigante, e o gigante ali cai desacordado. E Davi, ele vai, toma a espada de Golias e põe ao fim a batalha, põe ao fim a afronta que estava sobre Israel. Não é diferente no dia de hoje. Existe um gigante que está atemorizando a nação. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um Deus que está contigo, existe um Deus que está na peleja, existe um Deus que está na batalha. Davi mostrou que existia Deus em Israel, cortou a cabeça do gigante e adorou a Deus. Não é diferente nos nossos dias de hoje. Qual é o gigante que lhe afronta a enfermidade? Qual é o gigante que lhe afronta a epidemia? Qual é o gigante que lhe afronta a morte? Qual é o gigante que lhe afronta a falta de emprego? Qual é o gigante que lhe afronta? Qual é o Golias que lhe afronta nesses dias, nessa batalha que você enfrenta? Deixa eu te falar uma coisa, aquele que é maior está contigo. Aquele que estava com Israel, com Davi no meio daquela peleja, a palavra de Deus diz: e nessa peleja não tereis que pelejar, só basta clamar o meu nome, porque eu sou o Senhor dos exércitos, aquele que te toma pelas tuas mãos e te diz: filho, não temas, porque eu sou contigo e te esforço e te ajudo. Louvado seja Deus, bendito Deus Israel. Davi, ele venceu a peleja. Davi, ele venceu a batalha. Davi, ele venceu a guerra. Davi, ele foi exaltado. Muitos clamavam, engrandeciam. Deixa eu te falar uma coisa, não é a sua própria força que te faz um vencedor,
Não é a sua capacidade que faz você vencedor. Não é aquilo que você tem que te faz vencedor. O que te faz vencedor é ter fé em Deus. Davi, ele tinha fé no Senhor dos Exércitos. Foi o Senhor dos Exércitos que guiou a mão de Davi naquela funda e colocou o gigante em terra. Assim, nos dias de hoje, Deus vai colocar aquele gigante que te afronta em terra. É Deus que vai te dar a vitória na batalha, se você confiar em Deus. Você precisa crer. Você precisa acreditar que Deus, Ele é Deus para te dar vitória. O momento é de dificuldade, o momento é de angústia, o momento é de aflição, o momento é de preocupação, o momento é muitas vezes que olhamos para um lado e para o outro e dizemos que é isso. Está tudo acabado, não há esperança, porque era isso que o povo de Israel dizia: é impossível vencer esse gigante, é impossível vencer o gigante. Olha aquelas armaduras, olha o peso daquelas armaduras, olha o tamanho daquele homem, olha o tamanho do seu escudo, da sua coraça, o tamanho ali da sua lança. É impossível. Mas Davi, quando chegou, ele não olhou para o tamanho do gigante, Davi não olhou para o tamanho do peso da sua coraça, mas olhou para o tamanho do Deus que ele servia naquele dia, que era maior do que o gigante, que se tornava como um grão de areia diante dos seus olhos. Bendito seja Deus, louvado seja o Deus de Israel. Você pode tomar posse dessa palavra. Você pode tomar posse dessa palavra nesse dia. Essa palavra vai de encontro ao seu coração para te fortalecer. Essa palavra vai de encontro ao seu coração para te mostrar que existe um Deus que é maior do que todos os seus problemas, que existe um Deus que é maior do que toda a dificuldade que nós enfrentamos. Existe um Deus que é poderoso para nos dar a vitória. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Davi. Bendito seja o Deus da igreja. Bendito seja o seu Deus. A palavra de Deus diz: se crer, verás a glória de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um bálsamo de esperança. Eu profetizo sobre a sua vida esperança, paz no seu coração, fé. Porque a palavra de Deus diz, Provérbios, que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Devemos temer. Davi temia a Deus. Apesar de Saul ter se desviado do caminho do Senhor. Por isso o exército inimigo afrontava. Por isso ali o adversário das nossas almas usava o gigante para afrontar a Saul. Mas Davi, um homem reto, segundo o coração de Deus, que andava ali na retidão, ele não temia. E o Senhor deu vitória a Davi e a Israel por amor do seu nome. Graça e paz. Eu deixo essa palavra no dia de hoje para reflexão. Existe um Deus que é maior do que toda a dificuldade. Existe um Deus que é maior do que toda a luta. Assim eu deixo a paz, a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.